O sangue escorria pela face enrugada do jagunço, enquanto ele se ajoelhava na terra seca, o chapéu de couro jogado ao lado. Dezenas de homens o cercavam, facões reluzindo sob o sol inclemente do sertão. Um deles, de estatura mediana, mas presença gigantesca, caminhava em círculos ao seu redor como uma onça pronta para o bote final. Um jagunço abusou de uma moça no sertão e Lampião descobriu da pior forma possível. Os olhos do rei do cangaço faiscavam de ódio enquanto ele passava o dedo pela lâmina afiada. E se fosse sua filha sendo desonrada por um animal como esse, o que você faria? Mas o que aconteceu no instante seguinte marcaria o sertão por gerações inteiras. 3 dias antes, o sol castigava a caatinga sem piada. A seca já durava 8 meses e o gado começava a morrer nos campos ressequidos do coronel Severino Dantas, o homem mais poderoso de Quixadá. Zé Torquato, seu jagunço de confiança, cavalgava pelos limites da fazenda, verificando cercas e espantando possíveis invasores. Era um homem de estatura grande, pele curtida pelo sol e olhos que não escondia a crueldade que carregava dentro de si. Os outros peão evitavam sua companhia. Diziam baixinho que Torquato já tinha matado mais homens que a própria seca, sempre a mando do coronel. Ele era a sombra que seguia os passos de quem ousasse desafiar Severino Dantas, o braço forte que executava as sentenças sem julgamento. Naquela manhã, cavalgava com pressa, o suor escorrendo pelo pescoço, manchando a camisa de algodão grosso. Se gosta de histórias assim, inscreva-se no canal para não perder a próxima. Ao passar pelo pequeno povoado de Junco Seco, avistou uma jovem carregando latas d'água na cabeça. Maricota tinha apenas 17 anos e era conhecida pela beleza singela e pelos olhos cor de mel. Filha de uma viúva que lavava roupa para sobreviver, a moça ajudava a mãe como podia, sempre com um sorriso no rosto, apesar das dificuldades. Torquato parou o cavalo e observou a moça por alguns instantes. Ela sentiu o peso daquele olhar e apressou o passo, o coração acelerado. Conhecia a fama do jagunço e sabia que ninguém ousava contrariá-lo. «Ei, menina bonita!» chamou ele, com a voz rouca. «Vem cá, dá um gole d'água para um homem com sede!» Maricota hesitou. A mãe sempre dizia para se manter longe de homens como aquele. Mas recusar poderia significar problemas para a família. «Tô com pressa, seu Torquato! Minha mãe tá esperando essa água!» O jagunço apeou do cavalo em um movimento brusco e caminhou até ela, os passos pesados levantando poeira. «Tua mãe pode esperar, eu não». Os dias seguintes foram de terror para Maricota. O jagunço voltou outras vezes, sempre quando a mãe não estava, sempre exigindo mais do que água. A marca roxa em seus braços ela escondia com as mangas compridas. A marca na alma, essas ninguém podia ver. Na vila, todos sabia, todos via. Mas quem ousaria se levantar contra o homem de confiança do coronel? A própria mãe, quando descobriu, chorou em silêncio e abraçou a filha. «Nós somos formiga, minha filha. Eles pisam e a gente sobrevive como pode». Mas sua bondade logo chamaria algo muito maior do que gratidão. Naquela manhã de sexta-feira, o povoado acordou com a notícia que correu como fogo em palha seca. Um bando de cangaceiros havia sido visto nas proximidades. Alguns diziam que era o próprio Lampião com seus homens, outros achavam que poderia ser o grupo de Corisco. De qualquer forma, o medo tomou conta dos moradores. O coronel Severino reuniu seus jagunços e deu ordens expressas. Ninguém deveria provocar os cangaceiros caso aparecessem. Melhor deixá-los passar sem confusão. Mesmo um homem poderoso como ele, sabia que não se brincava com o bando de Virgulino Ferreira. Torquato, porém, não parecia preocupado. Naquela tarde, voltou a Junco Seco e dirigiu-se diretamente para a casa de Maricota. Encontrou-a sozinha, estendendo roupas no varal improvisado nos fundos da pequena casa de taipa. «Vim me despedir, Florzinha.
Vou ficar uns dias na sede da fazenda por causa desses cangaceiros, disse ele, se aproximando com aquele sorriso que ela havia aprendido a temer. Então vá com Deus, respondeu ela, sem olhar para o homem. A resposta ousada enfureceu o jagunço. Agarrou-a pelo braço com força, deixando mais uma marca roxa na pele clara. Tá ficando atrevida, é? Esqueceu quem manda aqui? O que aconteceu a seguir ninguém esperava. Uma sombra surgiu no quintal, silenciosa como uma cascavel na tocaia. Era uma figura pequena e magra, aparentando não mais que 13 anos. O menino carregava um embornal surrado e tinha os pés descalços, a pele queimada de sol. "A senhora tem água para me dar?" perguntou o garoto, fingindo não ver a cena. Torquato soltou a moça e virou-se irritado para o intruso. "Sai daqui, moleque! Não tá vendo que estamos ocupados?" O menino não se moveu. Seus olhos escuros fitavam o jagunço com uma intensidade estranha para alguém tão jovem. "A moça parece não querer sua companhia, senhor." A audácia do garoto fez Torquato soltar uma gargalhada áspera. Em seguida, avançou com a mão no punhal que carregava na cintura. "Vou te ensinar a não se meter onde não é chamado, pivete." Maricota aproveitou a distração e correu para dentro de casa. O menino permaneceu imóvel, sem demonstrar medo. "O senhor não vai querer fazer isso", disse calmamente. "E quem vai me impedir? Tu?" "Não, ele." Nesse momento, um homem de estatura mediana surgiu no portão do quintal. Usava chapéu de couro e tinha o rosto parcialmente coberto por um lenço. Nos olhos, um brilho que fez o sangue de Torquato gelar nas veias. "Se toda a cidade se virasse contra você, ficaria firme ao lado de um estranho?" A notícia se espalhou pelo povoado em questão de minutos. Lampião e parte de seu bando estavam em junco seco. O menino era apenas um olheiro, enviado à frente para reconhecer o terreno. E por azar ou destino, havia testemunhado Torquato tentando abusar mais uma vez de Maricota. O jagunço foi levado à força para o centro da vila. A população observava das portas e janelas, temerosa, mas também curiosa. O rei do cangaço não costumava interferir em assuntos particulares a menos que houvesse algum interesse por trás. O coronel Severino Dantas foi alertado e cavalgou às pressas até o povoado, acompanhado por outros 3 homens armados. Encontrou seu jagunço de confiança ajoelhado na poeira, cercado por cangaceiros. "Capitão Virgulino", cumprimentou o coronel, tentando manter a calma. "Aqui devemos a honra de sua visita." Lampião removeu o lenço do rosto e encarou o fazendeiro. "Esse homem trabalha para você, coronel?" "Sim, é meu capataz. O que houve?" "Pergunta melhor a ele, ou a moça." Todos os olhares se voltaram para Maricota, que tremia ao lado da mãe. O silêncio pesou sobre a praça, como uma tempestade prestes a desabar. "Não tenho nada a dizer", murmurou ela, de cabeça baixa. "Conte a verdade, menina", ordenou Lampião. "Aqui ninguém vai te fazer mal." A mãe apertou a mão da filha, dando-lhe coragem. Foi quando o menino olheiro se aproximou e estendeu um pequeno objeto para Lampião. Era um terço de contas de madeira, com um crucifixo de prata na ponta. "Encontrei isso no chão da casa dela, capitão. Tem um nome gravado." E naquele silêncio, até o sertão pareceu prender a respiração. O terço passava de mão em mão entre os cangaceiros. Quando chegou a Lampião, ele examinou o pequeno crucifixo de prata. No verso, um nome gravado à faca: Maria de Lourdes. "De quem é isso?" perguntou o cangaceiro, erguendo o terço para que todos vissem. "Era da minha irmã", respondeu Lampião, a voz subitamente baixa. Um murmúrio percorreu a multidão. Maria de Lourdes, a irmã mais nova de Virgulino Ferreira, havia sido morta anos antes, durante um ataque da Volante à fazenda da família. Era por ela, diziam, que Lampião havia entrado para o cangaço, jurando vingança. "Como isso veio parar aqui?" perguntou ele, olhando diretamente para Torquato. O jagunço empalideceu. Eu comprei de um mascate faz tempo." "Mentira!" gritou o menino olheiro.
Ele deu para a moça, dizendo que era presente de outra que não precisava mais. Lampião se aproximou de Maricota, que tremia como varas verdes. É verdade isso, moça? Ela assentiu, sem conseguir falar. As lágrimas escorriam pelo rosto jovem, marcado pelo sofrimento. A mãe de Maricota deu um passo à frente, reunindo uma coragem que nem ela sabia que tinha. Minha filha não é a primeira, capitão. Esse homem, apontou para Torquato, tem feito isso com moças da região há anos. Alguma desaparece depois. O coronel Severino tentou intervir. Capitão, isso são intrigas. Meu homem é de confiança. Cala a boca, coronel, ou você é o próximo, cortou Lampião, sem tirar os olhos de Torquato. Quantas foram? Quantas moças? O jagunço permaneceu em silêncio, o medo estampado em cada gota de suor que escorria por seu rosto. Por que não conta a verdade, homem? Insistiu o cangaceiro, a voz perigosamente calma. De onde veio esse terço? Foi quando uma senhora idosa, apoiada em uma bengasta, abriu caminho entre a multidão. Eu sei, capitão, eu sei de onde veio. Todos se viraram para a velha Sinhá, curandeira e parteira do povoado. Tinha mais de 80 anos e conhecia todos os segredos daquelas paragens. Fale, minha senhora, pediu Lampião, com o respeito que sempre demonstrava pelos mais velhos. Esse homem, apontou para Torquato, esteve na volante que atacou sua família anos atrás. Antes de ser jagunço do coronel, ele servia ao tenente Bezerra. Foi ele quem tirou o terço do corpo de sua irmã. Se estivesse cercado dentro desse casebre, entregaria o refém ou morreria lutando? O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o vento movendo as folhas secas no chão. Lampião permaneceu imóvel, como se tivesse virado pedra. Seus homens aguardavam a ordem que certamente viria. Torquato tentou se levantar, mas foi empurrado de volta ao chão por um dos cangaceiros. É mentira! Gritou o desesperado. Essa véia tá caduca. Nunca estive em volante nenhuma. O coronel sabe, disse Sinhá, impassível. Ele o contratou exatamente por isso, por sua experiência contra cangaceiros. Todos os olhares se voltaram para Severino Dantas, que tentava recuar discretamente. É verdade isso, coronel? Perguntou Lampião. Eu não sabia de nada sobre a sua irmã, capitão. Juro pela minha mãe. Mas sabia que ele era da volante? O coronel não respondeu, e seu silêncio foi confissão suficiente. Lampião desembainhou sua punhal, a lâmina refletindo a luz do sol poente. Aproximou-se de Torquato, que agora chorava abertamente, implorando por misericórdia. Pelo amor de Deus, capitão, tenha piedade. Foi há tanto tempo. E as moças? Perguntou Maricota, surpreendendo a todos com sua voz firme. As outras que desapareceram depois dele, onde estão? Torquato abaixou a cabeça. A bondade pode me custar a vida, sussurrou Lampião, mais para si mesmo que para os outros. Mas a crueldade já teria matado minha alma. Ele se virou para seus homens. Amarrem esse desgraçado e o coronel também. Em minutos, Torquato e Severino Dantas estavam amarrados em cavalos, prontos para serem levados. A população observava em silêncio, dividida entre o medo e o alívio. Para onde vão levá-los? Perguntou alguém da multidão. Para a justiça, respondeu Lampião, a nossa justiça. Foi quando Maricota deu um passo à frente, o terço de Maria de Lourdes nas mãos trêmulas. Capitão! Posso falar com o senhor? A sós? Lampião assentiu e afastou-se com a moça sob os olhares atentos de seus homens. O que foi, menina? Se o senhor matar eles, a volante vai vir com tudo para cima do povoado. Vão dizer que ajudamos cangaceiros. E o que sugere que eu faça? Deixar esse cão viver depois do que fez com minha irmã, com você, com as outras? Maricota olhou diretamente nos olhos do homem mais temido do sertão.
Não, capitão, mas existe um castigo pior que a morte para homens como ele. O crepúsculo já tingia o céu de vermelho quando Lampião reuniu novamente todos no centro do povoado. Torquato estava ajoelhado, as mãos amarradas às costas, o medo estampado no rosto. Ao seu lado, o coronel Severino Dantas não estava em melhor situação. "Escutem todos", anunciou Lampião. "Hoje a justiça será feita aqui mesmo, à vista de todos, para que ninguém esqueça." A multidão conteve a respiração. Todos sabiam da fama do cangaceiro quando se tratava de vingar ofensas à sua família. Lampião caminhou lentamente até ficar frente a frente com Torquato. "Você tirou a honra da minha irmã antes de matá-la. Tirou a honra de muitas moças dessa banda e vai pagar por isso." O cangaceiro fez um sinal e 2 de seus homens se aproximaram com um pequeno tonel de couro e alguns instrumentos. O pânico nos olhos de Torquato era visível. "Não, por favor não, me mate de uma vez, mas isso não." Um murmúrio percorreu a multidão quando entenderam o que estava para acontecer. Lampião havia decidido não matar o jagunço, mas sim marcá-lo de uma forma que nunca mais poderia esconder seu crime. "A morte seria rápida demais", disse o cangaceiro. "Quero que viva para sempre com a marca da sua desgraça. Que nenhuma cidade te acolha, que nenhuma pessoa te olhe sem nojo." O grito de Torquato ecoou pelo povoado e além, chegando até as colinas distantes. Quando tudo terminou, o homem que antes aterrorizava a região estava irreconhecível, marcado para sempre com o símbolo que os cangaceiros reservava para os piores criminosos. "E você, coronel?" Lampião se voltou para Severino Dantas, que tremia descontroladamente. "Vai entregar metade das suas terras para as famílias das moças que seu capanga violentou, a outra metade para o povo de Junco Seco. E vai embora daqui para nunca mais voltar." Mas é tudo que tenho", protestou o coronel. "Seja grato por ainda ter a vida", respondeu Lampião, implacável. "E que isso sirva de exemplo para outros coronéis que fecham os olhos para a maldade de seus jagunços." Antes de partir, Lampião se aproximou de Maricota e sua mãe. "O terço da minha irmã quero que fique com você, menina. Maria de Lourdes iria gostar disso." A jovem aceitou o presente com lágrimas nos olhos. "Obrigada, capitão. Nunca vou esquecer o que fez por nós." Lampião montou em seu cavalo e fez um sinal para seus homens. O menino olheiro subiu na garupa de um dos cangaceiros. "Se algum dia precisarem de ajuda, mandem recado por Maria Bonita. Ela sempre passa pelo povoado de Pedra Branca na lua nova." E assim, tão rapidamente quanto haviam chegado, os cangaceiros desapareceram na Caatinga, deixando para trás um povoado transformado para sempre. Mas aquele momento era só o começo de uma história que ecoaria por gerações. Na manhã seguinte, Torquato foi encontrado morto nas margens do Rio Seco. Não foram os ferimentos que o mataram, mas a própria mão, incapaz de viver com a vergonha das marcas que carregaria. O coronel Severino Dantas, conforme prometido, assinou os papéis transferindo suas terras e partiu antes do meio-dia, escoltado até os limites da região pelos homens que antes o temiam. Maricota nunca se casou. Tornou-se professora do povoado, que floresceu nas décadas seguintes com a divisão justa das terras. Sempre carregava consigo o terço de Maria de Lourdes e contava sua história para as crianças, ensinando-as sobre coragem e justiça. Anos depois, quando a Volante finalmente conseguiu emboscar e matar Lampião no riacho de Angicos, a notícia chegou a Junco Seco como um golpe. Muitos choraram abertamente pelo homem que o governo chamava de bandido, mas que para eles havia sido um instrumento da justiça que o sertão tanto carecia. No dia em que soube da morte de Virgulino Ferreira, Maricota plantou um pé de juazeiro no centro da praça. "Para que nunca esqueçamos", disse ela aos moradores reunidos,
que a justiça às vezes vem pelas mãos mais improváveis e que a crueldade, mais cedo ou mais tarde, encontra seu preço. A árvore cresceu forte e frondosa, tornando-se ponto de encontro e símbolo do povoado. Até hoje, os mais velhos contam aos visitantes a história do dia em que Lampião fez justiça em Junco Seco e como um simples terço mudou o destino de toda uma comunidade. No sertão, onde a lei dos homens muitas vezes falha, são as leis do coração e da honra que prevalecem. E você, teria coragem de enfrentar o poderoso da sua terra, mesmo sabendo que o preço pode ser a própria vida? Inscreva-se para mais histórias poderosas como essa e clique no vídeo da tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão forte que você nunca vai esquecer.